Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Prazer receber vocês aqui para mais uma tarde incrível, para a gente dar continuidade aí às nossas discussões sobre gestão escolar. Quem quiser deixar a câmera ligada, como a Sabrina e a Indiana, é um prazer ver vocês, conhecer vocês, né? A gente tem falado muito com os gestores da escola para estimular as crianças quando estiverem tendo aula ou fizerem reunião com a equipe, pedirem para as câmeras estarem ligadas. A gente acredita que a câmera ligada cria essa interação, né? A gente pode se conhecer, a gente pode se ver. Bom, proposta para hoje, então, no primeiro encontro de gestão para dicas de gestão, né? No primeiro dia do workshop de gestão da liderança ao financeiro, a gente discutiu muito a questão da liderança e dos skills de liderança, né? As habilidades que gestores de escola precisam pensar, refletir, estratégias, ações sobre liderança. Super bem tocado pela Fernanda, né? Depois compartilhei com vocês lá no grupo do Templo do Gestor aquela discussão. Aliás, o grupo deu uma bela crescida, né? Bonito ver todo mundo. Tá todo mundo muito quietinho ainda, né? Só a Sabrina e a Kátia que se manifestaram. O restante ainda está meio quietinho, mas aos pouquinhos a gente vai soltando e vai aí interagindo e criando essa conexão que eu acho que é super bacana. A Kátia que se manifestou foi você, Kátia Aragaki. Você que mandou a pergunta? Legal. Boa tarde, sim. Obrigado, Kátia, pela sua participação, viu? Ótimo, pergunta da Sabrina também. Bom, para a gente começar, então, e manter nosso horário, vou apresentar para vocês aí a nossa convidada de hoje. A gente é muito sortudo, né? Porque a gente conhece muita gente importante, né? A gente não é importante, mas conhece muita gente importante. E essas pessoas são muito generosas. E elas sempre topam participar desses eventos que a gente propõe para reunir gestores de escolas. Aliás, se vocês tiverem também sugestões de próximos temas, se vocês também tiverem sugestões de pessoas para a gente reunir aqui, fazer próximos encontros, a ideia é que a construção seja super coletiva mesmo, né? Ali em torno do templo do gestor que acontece no Telegram, a nossa proposta é que a gente construa em conjunto, não é só a gente, não. A gente está só estimulando para começar, depois vai com vocês. Então, a gente conseguiu trazer aqui hoje... Oi, Zana, bem-vinda. A gente conseguiu trazer aqui hoje a Cris. A Cris, que eu tive o prazer de conhecer esse ano, o Evaldo já conhecia, que me apresentou. A Cris é uma profissional com super experiência em gestão, né, em liderança de times. Pra vocês terem uma ideia, a Cris trabalhou 16 anos no Banco Itaú e liderou um time lá de mais de 1.500 pessoas no Itaú. Quer dizer, liderar um time de 1.500 pessoas não é mole não, ainda mais em banco, né? E, por incrível que pareça, eu vou depois contar um pouco sobre isso, eu acho que tem muita semelhança entre liderar um banco e liderar uma escola. Depois eu vou contar por que eu acho isso. Então, a Cris, depois de uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro, ela resolveu ser feliz e resolveu, então, virar empreendedora e empreender em educação, né, Cris? É uma área que não é exatamente educação básica, é a parte de intercâmbios, e vem empreendendo na área de intercâmbios, então, e tem muita dica legal para passar para vocês. O roteiro que a gente pensou para hoje é muito interessante. Então, Cris, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Pelo convite. Você vê que tem algumas pessoas aqui que a gente já fala pelo nome que estão acompanhando a gente, fazendo esse relacionamento há muito tempo. Essas pessoas são novas aqui, a gente ainda não conhece. Se vocês quiserem, dizer aqui no chat, quem está chegando pela primeira vez, a gente não conhece ainda, se quiser colocar ali qual é a escola que você... Eu sei que a gente pediu, aliás, da última vez a gente levou uma bronca, porque a gente pediu para as pessoas colocarem o nome, o sobrenome, o nome da escola, mas é porque senão a gente não sabe quem veio depois. Eu sei que é chato ter que preencher isso para entrar,
mas aquilo ali é tipo lista de chamadas, senão a gente depois não consegue saber quem participou para mandar depois material seguinte. Então, eu queria pedir desculpas, né? Já dizendo que eu sei que tem gente que não gosta de... A última vez alguém falou que estava no carro dirigindo, era ruim preencher aquilo, mas aquilo é importante para a gente poder saber quem está aqui, tá? Se quiserem se apresentar pelo chat, fiquem à vontade. Bora interagir aqui hoje. Cris, bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço. Legal, maravilha. Bom, gente... Falando até sobre o preenchimento, né? Eu tive que colocar a minha escola também. A minha escola, eu coloquei meu nome. Eu também tive que colocar dessa... né? É isso. É o de menos. Mas legal, legal. Assim, eu agradeço essa oportunidade de estar falando aqui com pessoas tão importantes. Você falou sobre importância, né? Eu considero uma importância muito pequena, perto de um universo de vários gestores de escolas aí pelo Brasil, né? Eu acredito muito na educação como sendo uma forma de transformação do nosso mundo. Sempre investi muito na minha educação, sempre investi na educação dos meus filhos, e hoje eu trabalho realmente com outro tipo de educação, com educação internacional, quem quer fazer intercâmbio lá fora, né? Mas sempre o ramo de educação me atraiu. E eu tenho certeza que tudo que eu conquistei até hoje foi pelo investimento que os meus pais e que eu mesma fiz na minha educação. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar, aí sim, com pessoas tão importantes como vai estar aqui, como são essas pessoas que estão aqui, né? Então, agradeço o convite e agradeço a participação aí das pessoas interessadas. Em cima do que o Maurício me trouxe aí como proposta para o dia de hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho a respeito de gestão financeira, e eu vou resgatar toda a minha experiência, toda a minha bagagem nos 16 anos trabalhando no Banco Itaú, em que eu conseguia exercer funções em que a gestão financeira sempre foi muito importante, atrelado, claro, à gestão de equipes, e vocês sabem bem o que é gestão de equipe. Quando a gente está falando aí de escola, vocês têm não só as equipes funcionários, como até os próprios alunos pensando em equipes de vocês, né? Então, eu venho um pouco compartilhar a minha experiência durante esses 16 anos no banco, e realmente, como o Maurício falou, chegou um determinado momento da minha vida, eu falei, bom, isso não me faz mais feliz, quero buscar outra coisa para que eu consiga atrelar a minha atividade profissional com a felicidade também, e foi quando eu passei a ter a minha própria empresa, que é essa empresa de intercâmbio. E aí, quando você passa a empreender, você passa a ser gestor da sua própria empresa, diferente de quando eu estou trabalhando para um banco, para uma empresa tão grande como o Banco Itaú, aí você começa a colocar em prática, num universo menor, tudo aquilo que ao longo de 16 anos eu fui adquirindo de informação e de bagagem também. Então, voltando à expectativa, o que o Maurício me trouxe de hoje, a gente falar um pouquinho a respeito de gestão financeira. Sei que já vieram algumas questões, e eu acho que para a gente começar a falar a respeito de gestão financeira, a gente tem que passar por um ponto muito importante, que quer dizer, um passo antes, que é a gestão estratégica da empresa, tá? O que eu queria combinar com vocês? Em qualquer momento, em cima de qualquer coisa que eu trouxer aqui, sintam-se super à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, podem abrir o microfone, se quiserem trazer, inclusive, contribuições, não só perguntas, mas também contribuições em cima do que eu estiver falando aqui, também fiquem bastante à vontade, tá? E aí, quando a gente está falando, como eu estou comentando aqui com vocês, que para falar sobre gestão financeira, a gente tem que dar um passo atrás e falar a respeito de gestão estratégica, eu acho, né, Maurício, que tem uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer para todo mundo, né? Que é assim, nas escolas de vocês fazem uma gestão, um planejamento estratégico a respeito da empresa de vocês, da empresa onde vocês trabalham, da escola onde vocês trabalham? Existe um planejamento estratégico na escola onde vocês trabalham? Legal, podem responder aí a pergunta. É legal saber disso, a gente coletar essa informação para saber meio, a gente ajudar aí nesse processo, né? Quem faz, pode mandar lá pelo chat, né? A primeira perguntinha que é só sim ou não, para estimular vocês começarem a fazer. Fabiane, obrigado aí pela participação, né? Lá
da Cooperativa Educacional de Porto Seguro. Obrigado aí por ter se apresentado no chat. Maria Cristina também, da Doce Infância em Minas Gerais. É assim, o público tem gente da Bahia, tem gente de Mariana, Minas Gerais, tem gente de Brasília, tem gente aqui de todo lugar do Brasil aqui. A Sabrina está dizendo que está começando a construir isso agora. Queria ouvir mais, assim, que vocês fazem, assim, pensando, né? Geralmente o planejamento é anual, né, Cris? Então, quando vocês estão terminando um ciclo ali, pensando no próximo ano, né, 2022, por exemplo, eu sei que quase toda escola faz planejamento pedagógico, né? Qual é o calendário pedagógico? Aí a gente está falando da atividade principal da empresa, né? Então, eles devem ser craques nisso, né? Isso. E aí a dúvida aqui é se fazem mesmo planejamento estratégico, assim, não estamos falando do pedagógico, né? E a Cris vai aprofundar um pouco o que é esse estratégico. Sim, quando a gente está falando de... Desculpa, vai, Maurício. Vai lá, não, beleza. A Indiana disse que sim, a Kátia diz que tentamos. Tenta, legal. Zana disse que não. Renata, que é diretora do Centro Educacional Futura. Renata, vocês fazem aí no Futura, Renata? Não, aí depois ela disse que faz. Não. Legal, a Keila diz que faz. Eu acho que eu imaginei que fosse ser mais ou menos isso, bem dividido, assim. Algumas pessoas já estão fazendo, né? Algumas aprendendo a fazer e muita gente ainda não está fazendo. Então, acho que vai ser uma discussão inicial bem interessante, hein? Porque isso é super importante, né, Cris? Exato. E o que é legal é que quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente vai fazer sempre para o ano, né? Mas a gente não precisa ficar restrito somente para o próximo ano. A gente pode também fazer um planejamento estratégico pensando em prazos maiores. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, ele precisa estar muito atrelado com o que é a visão da escola. O que é a visão da escola? O que são os objetivos da escola? Qual é a missão da escola? O planejamento estratégico ele é uma projeção de futuro. Esse futuro pode ser para o próximo ano, pode ser para os próximos 2 anos, pode ser para os próximos 5 anos. Na realidade, quem for sentar, os gestores da escola que forem sentar para elaborar o planejamento estratégico, vão tentar projetar para um futuro da escola de vocês o que vocês querem. E aí, quando a gente está falando do que vocês querem, sempre vai estar muito amparado em relação à missão da escola, e imagino que cada uma das escolas que estão tratando aqui, por mais que vocês tenham coisas em comuns, que é oferecer uma educação de qualidade na cidade, no bairro onde vocês estão, mas a gente vai ter as particularidades também, né? Imagino que, até porque como os projetos pedagógicos podem ser diferentes, isso vai influenciar, por exemplo, numa missão de cada uma das escolas. Então, o que é a missão da escola de vocês? Quais são os valores de vocês? Né? Então, essas são questões extremamente importantes que vão nortear um planejamento estratégico, certo? E aí, quando a gente está falando que isso pode ser para o próximo ano, para os próximos 2 anos, acaba que dentro do planejamento estratégico, a gente está colocando aqui aonde a gente quer chegar com esse planejamento estratégico. Pode ser, por exemplo, eu vi que uma das pessoas que se apresentou aqui falou que era de uma escola infantil. Quem sabe o planejamento estratégico além de trabalhar com a educação infantil, trabalhar até chegar no ensino médio, daqui a 3 anos. Isso pode fazer parte do planejamento estratégico de uma escola. Ou não, a escola hoje trabalha só com o idioma português, faz parte do planejamento estratégico que a escola se torne uma escola bilíngue daqui a 5 anos. Então, essa visão de futuro, essa projeção de futuro, onde a gente quer chegar, trabalhando aqui com a escola, baseado nos nossos valores, na nossa missão enquanto escola, aonde a gente vai chegar. E para que a gente chegue nesse lugar, a gente precisa fazer esse planejamento estratégico. Por que estratégico? Porque a gente vai criar, a gente vai escrever qual estratégia a gente vai usar para chegar nesse ponto futuro que está sendo projetado, certo? Então, além da gente pensar aonde a gente quer chegar, a gente precisa de todo um detalhamento de como que a gente vai fazer para chegar lá naquele ponto futuro. E o planejamento, por que ele é tão importante assim?
ainda mais a gente falando aqui de Brasil, né, em que a gente tem um cenário em que muitas das vezes ele é super imprevisível, se quando a gente planeja, acontecem coisas imprevisíveis que já dão uma puxada de tapete na gente, imagina se for sem planejamento, né? Então, a gente vai poder prever tudo. Alguém poderia prever, por exemplo, o fechamento das escolas ano passado por conta da Covid-19? Não, não era uma coisa que a gente conseguiria prever, né? Então, tem coisas que realmente são completamente imprevisíveis. Mas prever um cenário, por exemplo, econômico super instável aqui no Brasil, esse cenário a gente sabe que ele existe. Então, é super importante um planejamento para que a gente tenha algumas coisas que a gente não tenha certeza que elas vão acontecer, mas se a gente tem um planejamento bem desenhado, acontece alguma coisa que não estava 100% prevista e a gente consegue revisitar o planejamento, rearranjar, redefinir novas metas para conseguir se estruturar e segurar um momento diferente do que a gente tinha previsto que iria acontecer. Então, o planejamento ele vai atuar em fatores que podem fazer que a escola, que nada mais é do que uma empresa, né? A gente está falando aqui com escolas particulares, então todas as escolas aqui são empresas importantes, a gente não pode deixar que essa escola fique vulnerável, que essa empresa fique vulnerável pensando nela, na própria capacidade financeira, né? E aí, por mais que a gente chama de core business, o objetivo, a atividade principal que vocês exercem, que é fornecer a educação. Como que a educação que vocês dão para os alunos, que vocês fornecem para os alunos, vocês conseguem enxergar que ela pode estar diretamente prejudicada numa situação em que uma questão financeira não aconteça de uma forma adequada? Vocês enxergam claramente isso? Que a qualidade do ensino pode ser afetada por uma questão financeira não ok da escola? Não sei se vocês querem abrir o microfone para falar a respeito disso, ou querem colocar alguma coisa no chat. Não está tão claro assim? Vocês conseguem, então, enxergar, né? Ok. Então, eu acho que daí a gente reforça a importância de um planejamento para que uma questão financeira não impacte a atividade principal da escola, pensando enquanto qualidade do ensino que vocês vão fornecer para os alunos que estão com vocês. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria trazer aqui, que realmente uma ausência de um planejamento estratégico pode trazer uma questão financeira desequilibrada e, se isso acontecer, vai afetar diretamente o objetivo principal de vocês. Então, assim, dado que o planejamento estratégico é entendido como sendo um passo inicial anterior a uma parte de planejamento financeiro, de gestão financeira, eu achei extremamente importante a gente começar falando sobre planejamento estratégico, para daí a gente entrar no financeiro propriamente dito. Ok? Tem algum outro assunto sobre planejamento estratégico que vocês querem que eu fale um pouquinho mais? Ou a gente já pode entrar direto na parte financeira? O que você acha, Maurício? Eu acho que, bom, não sei se tem alguma dúvida, alguém gostaria de tirar. Eu peguei aqui alguns exemplos, você falou muito de um ponto que eu particularmente gosto muito, e a gente... Aliás, você trouxe 2 pontos que eu acho bem interessantes. Um eu gosto bastante, o outro nem tanto. Que são... O primeiro é essa definição dentro do planejamento da questão de missão, visão e valores, né? Acho que isso é super importante, esse tipo de reflexão é super importante, né? Por mais que todo mundo esteja aí dentro do mesmo mercado, sem dúvida nenhuma, a Coca-Cola tem sua missão, sua visão e seus valores, e a Pepsi tem outra visão, missão e valores. Exatamente. Que é da Ambev aqui no Brasil. Então, eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, depois a gente pode até aprofundar, fazer esse exercício, né? Dado que a gente atua, cada escola atua dentro de uma determinada realidade de comunidade, né?
Então, assim, às vezes atende ali a uma cidade específica, outras atendem a nível estadual com várias unidades, umas têm plano de crescer no digital. A gente teve aqui da última vez, inclusive, não foi não, semana retrasada, eu fiz um focus group com uma diretora de escola, ela falou, cara, eu atuo na educação infantil e tenho curso técnico para adultos. Eram as duas frentes de atuação dela. Então, acho que essa definição de qual é a tua missão, né? E a missão tem muito a ver com o que você faz e qual é o teu core, né? O que você está ali atuando principalmente. Qual é a tua visão, que é onde você quer chegar, né? E quais são os valores que você quer desenvolver dentro do teu time. São muito importantes até para a formação do time. Então, esse é um primeiro ponto, né? Eu tenho aqui alguns pontos, se você me permitir, Cris, que, como eu disse para você, você quem manda aqui hoje, eu só obedeço. Eu peguei aqui alguns exemplos, eu organizei aqui alguns exemplos de missão, visão e valores, para vocês terem uma ideia do que significa isso. Eu acho que depois, mais para frente, a gente pode até fazer um workshop específico sobre esse tipo de coisa. Cada vez que a gente faz um workshop, eu fico pensando depois o que a gente pode fazer depois. Mas a gente tem, vou começar por visão. Dentro de visão, esses aqui são alguns exemplos, tá? Então, o Instituto Brasileiro de Coaching, ser a maior escola de coaching do mundo. A Disney, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Coca-Cola, matar a sede do mundo. E as pessoas, né? Petrobras, visão 2030, né? Ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida dos seus públicos de interesse. O Involved, né? Temos um grande sonho, queremos ser os parceiros estratégicos em trade marketing das grandes marcas globais. Project, ser reconhecido como líder. Então, todas elas, se vocês perceberem, têm a ver com futuro. O que você quer ser? Então, o que a sua escola quer ser? E aí você começa a investir para poder chegar no que a sua escola quer ser. Tá? Então, esse é um pouquinho dos exemplos de visão. Vou passar aqui rapidamente pelos exemplos de missão. Tá? E vocês já vão ver que dentro dos exemplos de missão tem uma diferença aí para o que você faz, né? Qual é o teu grande valor, qual é o teu grande diferencial. Então, nós economizamos o dinheiro das pessoas para que elas possam viver melhor. É isso que o Walmart faz, se propõe a fazer. Ou seja, se as pessoas não puderem pagar menos no Walmart, ele não está cumprindo a missão deles. A Harley, nós realizamos sonhos através da experiência de motociclismo. Então, se o cara pensar na Harley, ele não fala assim, eu sonho em ter essa, eles não estão realizando a missão deles. A Microsoft, ajudar pessoas e empresas por todo mundo a realizar todo o seu potencial. Então, se eles não estiverem ajudando essas pessoas a realizarem esse potencial, não estão atingindo. E por aí vai, tá? E, por último, a questão dos valores, vou mostrar aqui também, dos valores de algumas empresas. Então, acho que eu botei visão de novo, calma aí. Todo enrolado. Mas achei ótimo você trazer e acaba diferenciando bastante, né, Maurício? E deixa claro que não é porque a escola é que a visão tem que ser a mesma, né, entre todas. É isso. E valores, a Davon, confiança, respeito, crença, humildade, integridade. Da Petrobras, respeito à vida, às pessoas, ao meio ambiente, ética e transparência, orientação ao mercado, superação e confiança, resultados. Do Itaú, em sua homenagem, Cris, se for bom para o cliente. Simples, sempre. Fanáticos por performance. Pensamos e agimos como donos. Gente é tudo para gente. Ética inegociável. O melhor argumento é o que vale. Da Coca-Cola, novamente, inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, colaboração, diversidade, qualidade. E aí você começa a nortear e montar a tua equipe em cima desses valores. Então, se você sabe qual é a tua missão, no teu dia a dia, cada decisão que você toma tem a ver com isso. Se você sabe quais são os seus valores, cada contratação que você faz, você pensa sempre nisso e vê se as pessoas têm isso. E aí você começa a formar uma coisa que tem uma uniformidade.
né? Você começa a mostrar para a sua comunidade quais são os elementos que compõem aí o seu DNA, né? E a visão te ajuda a pensar. E aí, na visão, tem um segundo ponto que eu queria trazer para contribuir com a tua discussão, Cris, que é onde você quer chegar. A gente tem um planejamento aqui no Vivadi que é de 5 anos. A gente consegue projetar qual é o número de escolas impactadas, o número de alunos, o número de receita, daqui a 5 anos. E se você chega num determinado ponto e começa a perceber que não está conseguindo caminhar naquela trilha para chegar lá, você vai ter que rever isso ou você vai ter que rever o que você está fazendo. Mas, assim, se você passa a arrumar o teu barco e fazer teu planejamento financeiro, suas estratégias de marketing, sem ter onde você quer chegar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 5 ou 10 anos depois, você vai estar no mesmo lugar. E não pode ser simplesmente assim, eu quero, meu plano, minha visão quero chegar daqui a 5 anos com 2 vezes mais alunos. Não é sobre ter mais alunos. É sobre qual é a posição que você quer ocupar e, consequentemente, você vai ter um número de clientes de acordo com essa posição que você quer ocupar. Então, se você quer ser a referência... Por que você quer ter tantos mais alunos, né? Tem que ter um porquê disso, né? Isso, exatamente. E aí você vai para o mercado e entende também se isso é viável, é importante você fazer um estudo para entender, eu quero ser a escola de educação infantil de referência no Distrito Federal, ou quero ser a escola de referência aqui, em relação a... E aí você começa a trabalhar para alcançar isso. Tá? Desculpa aí te interromper, só queria trazer umas ilustrações em cima do que a gente faz, Cris. Mas vai lá. Achei bem legal. Chegou aqui, Cris, o Pablo do Abert, né, para participar também, ajudar aí a trazer algumas questões. Pablo, seja bem-vindo, querido. Boa tarde a todos. Estava com saudade de te encontrar. A Cris está falando um pouquinho, a gente começou no primeiro ponto, que é sobre planejamento estratégico, falando de visão, missão, a importância de fazer um planejamento para você ter bem claro onde você quer chegar. E agora a gente está partindo para planejamento financeiro. Vou deixar ela continuar aí, daqui a pouco te chamo, tá bem? Estou por aqui. Valeu. Legal. E até, só voltando nesse finalzinho que você comentou, que eu falei que a gente precisa também perguntar o porquê, eu trouxe aqui também uma ferramenta que ajudaria até nessa hora de que você for estabelecer cada objetivo e quais as metas que você vai traçar para cumprir esses objetivos, como que você consegue, através de uma ferramenta prática que você coloca no papel, você tem a visualização dela, que ajuda bastante nisso, até para poder passar isso para as equipes. Uma das perguntas que vamos falar vai ser essa. Por quê? Porque você vai precisar convencer não só você próprio, mas também a equipe para que seja buscado um objetivo dentro da escola. Mas daqui a pouquinho eu falo a respeito disso. Eu achei legal a questão do porquê aí. Bom, então, saindo dessa parte inicial de planejamento estratégico, vamos para a parte de planejamento financeiro propriamente dito, né? Ele vai ser essencial para o cumprimento do planejamento da escola. Planejamento pedagógico, planejamento estratégico, todo planejamento que for feito, essa parte de planejamento financeiro ela é extremamente importante, como a gente já falou aqui, porque senão isso pode trazer impacto direto no produto final de vocês, que é a educação dos alunos de vocês. Então, o que a gestão financeira vai fazer? Ela vai garantir que as obrigações da escola, tudo que entra e sai numa conta corrente da escola, está tudo, de alguma forma, sob controle, não vai ter nenhuma novidade, não vai ter nenhum susto para ninguém. Quando a gente está fazendo uma gestão financeira adequada, quando a gente vai elaborar um orçamento, por exemplo, todas as atividades dentro da escola têm que ser contempladas. É claro, se a gente pensa na atividade principal, a aula, a sala de aula, de imediato a gente pensa no salário do professor. Talvez seja um primeiro impacto. A gente está falando aí de um custo de imóvel, a gente está falando da manutenção do imóvel, quer dizer, a limpeza da escola, isso tem que ser pensado. Aula prática, de repente uma aula dentro de uma sala de aula tradicional, ela tem um custo. Uma aula prática, um laboratório, uma aula que precise de uma saída do espaço físico da escola, fazer alguma visita específica, isso tem um custo. Tudo isso tem que estar, de alguma forma, contemplado, desenhado, listado,
para que você tenha uma gestão financeira adequada. Então, um planejamento financeiro ele vai abordar todas as atividades da escola. E para cada atividade, qual o custo dessa atividade? Né? Então, isso tem que estar dentro, tem que estar de alguma forma muito bem claro, muito bem planilhado, para que você não tenha nenhuma surpresa em relação a isso. E quando a gente está falando a respeito de fazer uma planilha com todos esses custos, quando a gente está falando dos custos, a gente vai ter custos que, dentro de uma linguagem do mundo financeiro, a gente vai ter os centros de custos produtivos e a gente vai ter os centros de custo não produtivos. Qual que é a diferença entre eles? Um centro de custo produtivo é aquele que está ligado à atividade fim da empresa. Então, se a gente está falando, por exemplo, da sala de aula, do professor, de um material escolar que seja fornecido pela empresa, a gente está dentro da área produtiva da escola. O que é um centro de custo não produtivo, por exemplo? A equipe do financeiro, eles não estão produzindo o produto final da escola, a educação. Então, a gente entra numa parte de centro de custo não produtivo. Isso, de alguma forma, os centros de custos, eles podem ser separados, até para que, num determinado momento, quando vocês queiram olhar para a escola e tirar uma foto da escola, do orçamento da escola, vocês consigam entender se vocês estão tendo mais custo produtivo ou mais custo não produtivo. Se está existindo mais custo não produtivo, a gente tem que acender uma luz amarela, uma luz vermelha, para entender por que está tendo esse tipo de desequilíbrio. Então, esse é um conceito a respeito de gestão financeira que eu queria trazer. Quando a gente está falando sobre boas práticas de gestão financeira, ela vai passar por algumas etapas. Uma das primeiras etapas, e talvez seja uma que não tem como deixar de fazer, mesmo quem não tem um planejamento financeiro, acaba olhando para isso, é o que? É o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que você olhar a tua conta corrente, ver o que você está pagando e o que está entrando na conta corrente e ver para o mês que vem, para o final desse mês, a gente vai conseguir pagar todas as contas? Não vai. Então, na hora que você está fazendo um fluxo de caixa de uma forma bem elaborada, você vai listar todas as entradas e saídas na conta corrente e cada entrada e cada saída do que se trata. Né? Então, dali você já tem uma foto, e aí você pode fazer para um mês, você vai acompanhar no mês seguinte. Com isso, você consegue ter uma estimativa do que são os gastos da escola. Despesas fixas, despesas variáveis, mesmo as despesas variáveis, quando você vai acompanhando ao longo dos meses, quando você vai olhar o que aconteceu nos meses anteriores, as despesas variáveis, de alguma forma, você tem uma estimativa de quanto que ela vai ser, certo? Então, vamos imaginar, sei lá, se a gente vai falando da conta de luz da escola. Nos meses que tem aula, a conta de luz vai ser mais alta, nos meses sem aula, a conta de luz vai ser mais baixa, mas você consegue fazer uma projeção, você consegue entender como que é a variação desse custo ao longo do ano. Então, você ter uma estimativa de gasto, entendendo quais são as despesas fixas e quais são as variáveis, ele é extremamente importante. Então, isso é um outro passo a respeito de uma boa gestão financeira da escola. Quando você pega o fluxo de caixa, junta com uma estimativa de gasto, a partir daí você consegue montar um orçamento. Então, se você for olhar o que aconteceu ao longo dos últimos tempos, você consegue projetar um orçamento, projetar uma estimativa de gasto, por exemplo, para um ano seguinte. Essa projeção de um orçamento para um ano seguinte vai ajudar você a ter um olhar sobre a parte financeira da escola e entender, ok, a gente consegue se pagar? Ou a gente não consegue se pagar? Se a gente não conseguir se pagar, a gente tem que voltar lá no planejamento estratégico, e um dos itens de nosso planejamento estratégico é como ter mais recurso para conseguir fechar um orçamento no positivo. Como qualquer empresa, ninguém quer ter uma escola que dê prejuízo. Uma outra etapa importante, a gente precisa falar a respeito de uma reserva financeira. E essa reserva financeira, ela tanto pode ser uma previsão para o imprevisível, na realidade, você deixar um determinado valor guardado para alguma surpresa que possa acontecer, como também para você reinvestir na escola. E aí o reinvestimento na escola também vai ser impactado lá pelas definições do planejamento estratégico, mas ele pode ser de que forma?
né? Vocês, imagino, vocês estando no mundo da escola vão poder trazer ideias com muito mais propriedade do que eu. Mas quando a gente está falando de um reinvestimento, a gente está falando de novas tecnologias, a gente está falando, por exemplo, numa escola, novos cursos que possam ser oferecidos, e talvez para oferecer um novo curso você vai precisar de algum tipo de investimento. Na tecnologia, novos equipamentos, por exemplo. Imagino que vocês tenham feito um investimento em tecnologia grande ano passado, quando todo mundo teve que começar a fazer aula online, a maioria das escolas não estavam preparadas para isso. Então, toda essa parte de reinvestimento, toda a reserva financeira que pode ser dividida entre uma previsão para uma eventual surpresa e também para um reinvestimento dentro da escola. Além disso, essa parte de tecnologia que eu falei que pode entrar, você pode pensar um reinvestimento, pensando em investir em novas tecnologias para a escola, mas independente disso, a tecnologia, ainda mais no mundo de hoje, sempre tem que ter um olhar especial para a tecnologia. E a gente pode falar, inclusive, em tecnologia, pensando, por exemplo, numa tecnologia específica para o mundo financeiro. Hoje em dia existem softwares, eu não sei se as escolas de vocês já usam, que elas vão ser específicas para a gestão da escola e que pode, numa mesma plataforma, tá o financeiro, tá o pedagógico, tá um portal para o aluno, onde o aluno vai acompanhar, por exemplo, seu desempenho acadêmico e por aí vai. Então, existem softwares que são adequados para isso. Então, toda essa parte de tecnologia, ela vai ser importante também. Eu estou trazendo isso como sendo mais uma questão prática de dia a dia na gestão financeira de vocês. Cris. Oi. Desculpa te interromper, eu queria só aproveitar um pouco a Keila até falou que usamos aqui o sistema Sofia. Queria aproveitar um pouco o teu gancho e trazer um pouco aqui, o Pablo tem muita experiência nisso, um pouco para a conversa também. Aproveitar e vou beber uma água. Eu ia falar até para você beber uma água, né? O Pablo, além de ter liderado um dos maiores grupos de ensino aqui do sistema de ensino aqui do Brasil, é sócio também de 3 escolas em São Paulo, uma escola em Minas Gerais, conhece bem essa realidade da escola na raiz, né? Além de conhecer, ele e o Francisco são os caras que mais conhecem diretor de escola no Brasil, são ele e o Francisco, eles disputam. Pablo, eu queria aproveitar para ouvir um pouco você sobre esse ponto que ela está falando, tá? Eu acho que tem uma diferença entre o investimento, né, em coisas que são muito conjunturais, eu não queria pegar esse exemplo da pandemia para isso, mas em coisas que realmente sejam estruturais, né? A tecnologia ela é muito efêmera, né? Mas tem uma perspectiva, acho que dentro do planejamento financeiro, de separar uma linha assim, da tua receita, pensar assim, a minha receita vai ser tanto. Dessa receita, X% eu preciso ter para investir, para fazer com que a minha escola cresça. E esse crescimento está muito relacionado a esse investimento em inovação numa perspectiva mais estrutural e não conjuntural. Tá? Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Onde é que a escola investe para poder mostrar cada vez mais seu valor e alcançar aí essa visão de crescimento que ela tem? Legal, bom, boa tarde a todos. O mundo escolar é um mundo muito particular. Cris, seja bem-vinda ao mundo escolar. Obrigada. Ele tem suas regras e seu folclore também. Eu sempre vi duas coisas que juntas parecem uma contradição, mas que logo na realidade acontecem muito, que a escola nunca tem dinheiro, mas ela é sempre proprietária dos prédios, do prédio do lado. Quer dizer, sempre parece que o dinheiro foi no passado e o presente sempre está seco, né? Sempre está seco. Então, é difícil encontrar uma escola que diga eu tenho excedente de caixa e guardo isso para trabalhar, para pensar. Mas, por outro lado, adquirir o prédio onde você começou a trabalhar supôs algum excedente de caixa, porque senão com que você comprava esse prédio, né? Então, eu acho que há uma falta ainda de separação de conceitos na administração escolar. Em geral, a administração escolar, ela junta tudo, né? Ela conecta tudo e tem um caixa e uma despesa, e tudo é despesa. Pagar para o banco um empréstimo, pagar uma dívida, retirar dinheiro para o dono fazer alguma coisa, pagar professores, tudo tem o mesmo status.
Isso faz com que seja difícil avaliar a verdadeira rentabilidade das escolas. E o que Cris estava dizendo é um ponto inicial, básico, né? Tentar discriminar uma coisa da outra, para poder administrar o negócio melhor. Que é o que eu encontro, Cris, até queria te perguntar, que está muito presente nas escolas, e seria bom que você nos ajude a pensar nisso. Uma coisa que está presente em quase todas as escolas se chama dívidas. Então, refletir um pouco sobre as dívidas. O que quer dizer uma dívida? Um negócio endividado, um negócio quebrado? Um negócio endividado, um normal funcionamento de um negócio? Como se trata uma dívida? Como se amortiza uma dívida? Independentemente do contrato que esteja assinado. É saudável ter dívida? Assusta ter dívida? Como funciona empresarialmente a dívida? Há outro conceito que me parece importante, que não existe no mundo escolar, o que eu vi muito pouco, é remuneração variável, né? Que é muito comum em outros negócios. E aqui não existe praticamente. Ninguém cobra variável em função de nada. Todo mundo cobra fixo e o único variável é o proprietário. Então fica muito apertado ser proprietário de escola. Porque você tem todo fixo e qualquer onda que vem é você que paga com o seu próprio bolso, né? Ou com sua própria dívida, que for necessário. Então, dá para flexibilizar? Haveria modelos de remuneração, de contratação ou de estruturação que deixam o empresário um pouco mais, com mais flexibilidade respeito das oscilações que o próprio mercado estabelece? E a terceira, que está muito na moda, é como se negocia um aluguel. Vamos supor que você está diante de um aluguel pesado. Qual é a estratégia para negociar isso? O que você recomenda? Como você encararia o problema? Eu preciso... Porque um dos problemas que tem uma escola é que mudar uma escola é dificílimo, entendeu? Dificílimo. Você não diz, vou embora, vou para outro prédio. Puta, não há outro prédio, supõe uma remodelação, uma reforma, tal. Então, como você faz? Mas, por outro lado, o proprietário do prédio está bastante complicado, porque ele não pode tirar uma escola. Então, uma negociação de necessitados, vamos dizer assim. Caras em uma situação pressa. O que você diria dessas três situações? Nos ajuda a pensar um pouco desde fora do mundo escolar, a ver se podemos iluminar um pouco a situação que habitualmente está na escola de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando. Certo. Vamos lá, eu anotei aqui os três assuntos. O primeiro foi a respeito de endividamento, o segundo sobre questões variáveis e o terceiro sobre aluguel. Vamos começar da parte de endividamento. Todo endividamento não é saudável? Não acho que a gente necessariamente tenha que pensar assim. A gente pode pensar aqui sobre dois aspectos. Vamos imaginar um endividamento já existente, ou vamos imaginar aqui a decisão de tomar o empréstimo pensando em alguma situação para a escola. Eu acho que essas duas situações precisam ser tratadas de formas diferentes. Se a gente está falando de um endividamento já existente, né, algo que já foi feito, a dívida já existe, a gente pode analisar, bom, esse endividamento foi feito, mas ele valeu a pena porque foi para um investimento na escola e a gente está colhendo os frutos desse investimento. Por que não? Isso pode acontecer. É claro que quando a gente fala hoje de endividamento bancário aqui no Brasil, a gente está sempre falando de juros elevados. Então, para que você tome a atitude de tomar um empréstimo pensando num investimento na escola, você tem que estar muito bem calçado, muito bem planejado, para que esse investimento vá te trazer um retorno superior ao custo de pegar esse dinheiro para fazer um investimento na escola. Então, lá atrás, quando foi tomada a decisão pelo investimento, se ela foi tomada de uma forma planejada e o planejamento aconteceu da forma adequada, esse custo do empréstimo ele está sendo pago por conta de um retorno que você teve no momento em que você decidiu para um reinvestimento na escola. Ok, esse foi um empréstimo saudável. O outro cenário de investimento de endividamento eu me endividei, a escola se endividou porque ela não estava com as contas em dia. Então, ela não estava com dinheiro no fluxo de caixa, precisou pegar um empréstimo para o fluxo de caixa. Aí já começa a ser mais preocupante,
Porque a gente está falando que você pegou um dinheiro para uma empresa que não estava indo tão bem assim, não estava com dinheiro para manter um fluxo de caixa saudável, só que só pegar o dinheiro para resolver a questão do caixa da escola não resolve, né? Só isso não é suficiente. Além disso, o que mais você está fazendo para que você tenha um fluxo de caixa saudável? Vamos voltar lá no planejamento estratégico. Pode fazer parte do planejamento estratégico o que eu vou fazer para que a escola tenha uma saúde financeira. Quais são as ações para que a escola tenha uma saúde financeira? E aí as ações vão envolver maior número de matrículas, aumentar o número de matrículas, ter uma diferenciação estratégica ali no mercado onde a escola está atuando. Aí daí tem que pensar quais são as possíveis soluções para que tenhamos um fluxo de caixa saudável e ou não seja necessário pegar um empréstimo, ou aquele empréstimo que foi pego e está sendo pago, como trazer novos resultados, novas receitas para a escola, de forma que se elimine esse empréstimo o mais rápido possível. Essa é a visão que a gente tem a respeito de endividamento. Dívida uma repergunta aí, Cris. não saudável. Há um mercado de recompra de dívidas, né? Os bancos compram, recompram e se repassam dívidas. Isso é bom que todo mundo saiba. Você tem uma dívida com um banco, não precisa ficar nesse banco com essa dívida. Você poderia relocar a dívida em outro banco em melhores condições. E hoje há um mercado que está descendo os juros, certo? Que dica você daria? Qual é uma taxa razoável, supondo uma garantia razoável? Por exemplo, os boletos da escola, a receita da escola como garantia. Qual seria uma taxa razoável para pagar sobre uma dívida hoje uma escola? Vamos pensar quando a gente está falando a respeito de taxa, né? A taxa Selic que agora teve um pequeno aumento, mas a gente está com uma Selic de 2,75 ao ano. Qualquer coisa que a gente tenha, a taxa Selic é uma taxa, é claro que quando a gente está falando de juros bancários, eles vão ser superiores a isso, né? Vai ser o custo do dinheiro de sair de um lugar e ir para dentro das empresas. Qualquer coisa que a gente tenha mais próximo possível da taxa Selic, ele vai se tornar mais atraente. Às vezes, não necessariamente você tem que ir para a recompra num outro banco. Muitas das vezes, uma negociação dentro do próprio banco já vai funcionar. Eu me lembro claramente, na época que eu fazia gestão de equipes em várias agências bancárias espalhadas pelo Brasil, fazia parte das atividades da minha equipe, ligar para o funcionário e falar para ele, olha, você tem uma dívida de 10 mil, mas com R$1.000 você quita. Nessa proporção, entendeu? Por mais que pareça absurdo, mas nessa proporção. E isso a gente está falando de uma ação ativa do banco para tentar eliminar o passivo do banco. Agora, a própria escola, a própria empresa pode ir no banco para tentar fazer uma renegociação dessa dívida. Se no passado ela foi contratada numa taxa de juros maior e agora a taxa de juros está menor, é uma excelente oportunidade de tentar fazer essa renegociação. Quando a gente está falando de colocar, por exemplo, toda a parte da matrícula, dos boletos, né, das mensalidades dos alunos, enquanto garantia para o empréstimo. Opa. Estamos te ouvindo, hein? Alô? Oi? Estamos te ouvindo, Cris. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo bem. O que houve? Desculpa, minha tela ficou preta de repente. Eu pensei até que tivesse acabado a bateria do meu computador. Espera aí, ele está conectado. Desculpa. Então, quando a gente está falando de colocar como garantia os boletos da escola, as mensalidades dos alunos, eu não tenho experiência falando em escola especificamente, Pablo. Eu não vou conseguir te trazer qual que é o número ideal. Eu acho que uma forma interessante é a gente pensar em renegociar diretamente com o banco, pensando como que foi os juros no momento da contratação, como que está hoje, para qualquer banco, uma empresa indo lá e demonstrando uma vontade de quitar, mas com renegociação. Eu acho que os bancos já estavam antes e eu acho que agora continuam disponíveis para renegociação. Então, essa ação partindo da empresa, eu acho que vale bastante a pena. Beleza, obrigado. Vamos falar da parte do variável, a segunda questão que você trouxe, que hoje o variável está só no bolso do dono da empresa, do dono da escola, né? Uhum.
Se a gente for trazer práticas de gestão de outras empresas para as escolas, a gente é uma realidade que na escola não se trabalha muito com essa variação, em muitas empresas não se trabalha muito com essa variação, mas por que não, quando se estiver falando de um planejamento estratégico e na hora que for descer esse planejamento para toda a equipe da escola, de forma que isso seja divulgado e que envolva a equipe, uma das ferramentas que eu trouxe aqui, que é o 5W2H, em um dos momentos você vai falar em cada uma das atividades quem é o responsável por aquela atividade e todas essas atividades atreladas ao planejamento estratégico. Se a gente começa a trazer responsabilidade de cada pessoa em cima daquela tarefa, por que não pensar numa remuneração variável baseado nisso? É um mindset diferente para as escolas? Provavelmente sim. Em várias empresas isso funciona. Para as escolas, tem como implantar um mindset diferente? Por que não? Uma escola é uma empresa, no final das contas, né? Então, ter um estudo de uma variável, pensando em funcionários. Uma das coisas até que eu tinha, por coincidência, colocado aqui, vamos imaginar que a escola projete aumentar o número de matrículas. Se ela envolver, inclusive, os alunos numa ação de aumento de matrículas, por que não um aluno que traga um colega, sei lá, tenha um percentual, por menor que seja, mas tenha um percentual de desconto na mensalidade dele? Para que isso seja uma motivação também para que um aluno busque uma outra pessoa. Não sei, não só o aluno, como funcionário da escola, eu acho que tem ações pequenas, que não necessariamente vão envolver grandes valores, que talvez possam ser tomadas, sim, para que cada um tenha uma responsabilidade, queira ter uma responsabilidade maior, pensando num resultado melhor da escola. Tá? Legal. Deixa aproveitando para fazer a ponte com o terceiro ponto, o aluguel pode ser também variável? Há muitas práticas em outros mercados onde o aluguel é variável. Se for variável, como controla o proprietário a receita do outro? Como funciona isso? E você acha que isso seria possível no mundo escolar? Não sei, Pablo, não conheço. Pensando em variação de aluguel, o que eu posso trazer de experiência foi em cima de negociações. Empresas que negociaram seus aluguéis com os proprietários por conta de um determinado momento, e foi o que mais aconteceu nessa pandemia. Eu mesma, na minha empresa, precisei fazer isso, graças a Deus eu consegui. Então, houve a variação, mas por conta de um cenário específico. A gente está falando de renegociação. Variação de aluguel de acordo com o resultado da empresa, eu nunca vi. Pode funcionar? Não sei. Eu acho que é uma situação que precisa ser pensada, talvez à semelhança do que eu falei aqui de corpo de funcionário, dos clientes finais, alunos, né? Poderíamos pensar nisso, talvez junto com o proprietário também. Acho que é muito fora de um mindset usual, mas... Legal. E como que está o mercado de renegociações de aluguel, segundo você, agora? Qual é o prazo de renegociação que está se propondo? Como que está isso? Bom, eu não tenho... Falando de mercado, Pablo, hoje eu não sei como o mercado, de uma forma geral, está funcionando, eu não peguei nenhuma pesquisa a respeito. Então, eu vou falar mais a respeito de prática minha e de vários colegas meus que fizeram nesse momento. A gente teve aquele cenário daquelas pessoas que não renegociaram de jeito nenhum, e aí eu tive alguns colegas que precisaram trocar a empresa de lugar, porque num outro lugar eles conseguiram a negociação de valor. Para um cenário de escola, eu sei que isso é mais difícil, porque somente a questão de bairro ela é extremamente importante, tem toda uma história. Agora, em percentuais, o que eu percebi, assim, eu consegui uma redução de 40% no aluguel da minha empresa. Eu posso falar que, assim, pelo menos 30% de média entre as pessoas que eu convivo, entre as empresas, os empresários que eu convivo, 30% numa média de redução de valor de aluguel aconteceu durante essa pandemia. Ok. E ainda estamos chamando esse mês e os meses que vêm de pandemia, né? Porque a primeira tranche de negociação meio que acabava o ano passado, né? Mas foi renovada. Sim, sobre prazo de negociação, isso, né? Bom, o contrato de aluguel ele envolve um prazo, né? Então,
não sei como que é trabalhado com as escolas esse prazo de aluguel, mas existe aí uma renovação. O que eu vi acontecendo foi, bom, durante o período em que, por exemplo, a escola está fechada ou um negócio está fechado e o negócio não está atuando, talvez nesse momento um determinado percentual de redução de aluguel ou até eliminação do aluguel durante esse momento, eu vi isso acontecendo também, mas a partir do momento em que está reaberto e a atividade foi retomada, que é, por exemplo, o caso da escola, não volta para o valor original, volta para um valor menor, com desconto, com a redução dessa média aí que eu falei de em torno de 30%, mas aí esse prazo vai estar envolvido na negociação. Alguns vão fazer até o prazo daquele contrato, outros vão fazer o prazo da pandemia. Eu vi muita variação em cima disso. Legal, muito obrigado. Legal, valeu. Cris, vamos passar então para aquela parte final, que você fala um pouquinho daquelas... Das ferramentas? Isso. Até surgiu aqui, a Lu já perguntou, né? Já usei o 5W mais 2H. Eu vi que ela escreveu. Legal, né? A estratégia de engajamento foi pífia. Você teria sugestões? E ela fez uma outra pergunta que também é interessante, que é se existe uma razão saudável para a qual devemos olhar entre centro de custo produtivo e não produtivo. Olha, eu acho Perdão, que Cris, antes de você responder, Mau, eu vou ter que sair, sabe? Tá bom. Você me disse que você ia poder ficar até às 5, né? E você sabe que é muito pontual, né? Isso, eu vou ter que sair. Gente, desculpe, bom vê-los a todos. Obrigado, Cris, prazer, viu? Obrigada, prazer foi meu. Obrigado, Pedro. Até já. Tá, tchau, tchau. Maurício, falando então, assim, eu estava na parte de dicas e eu ia falar a respeito das ferramentas. Tem só uma dica aqui que eu não queria deixar de passar, duas dicas que eu não queria deixar de passar e eu vou fazer de uma forma bem rápida, pode ser? Só para depois eu entrar na ferramenta? Você que manda. A parte de corte de custos, né? O aluguel, por exemplo, é um exemplo bem clássico, que é um dos custos que a gente buscou cortar quando a gente teve um cenário desde o ano passado para cá. Deixando o aluguel de lado, vamos pensar em todos os outros custos da escola. Quando você elabora um orçamento, você consegue olhar para todas as suas despesas e daí você vai ver, até talvez só em cima do fluxo de caixa já dá para você ter essa percepção, o que é supérfluo, o que não é, o que você pode eliminar. Então, na hora que você coloca isso no papel e você olha cada linha, provavelmente você vai ver algumas coisas que você pode ter como eliminar. E eu acho que nessas horas, ouvir a opinião de professor, de funcionário, quem sabe até, de repente, fazer uma enquete com um aluno. Hoje, a maioria das escolas tem perfil no Instagram. De repente, colocar uma enquete lá no Instagram ou um formulário no Google Drive e distribuir e ir para os alunos, para o e-mail dos alunos, para que eles possam contribuir também. Eu acho legal porque isso, de alguma forma, envolve a comunidade escolar como um todo. Então, pensando aí em redução de custo, tá? Eu enxergo que energia deve ser um custo bem grande. Então, o que pode ser feito, por exemplo, para a redução de uma conta de luz? É a lâmpada LED, é fazer atividade ao ar livre? Não sei, eu acho que muitas coisas podem ser discutidas na escola. A segunda questão, para terminar, o que eu coloquei aqui como sendo dicas que eu poderia trazer para vocês, é a parte do controle de inadimplência. Eu acho que esse é um assunto super delicado numa escola, imagino que seja um assunto bastante delicado para vocês. Cada escola talvez trate de uma forma diferente, mas o controle de inadimplência, eu imagino que seja extremamente importante em qualquer empresa, é claro, e numa escola que é uma mensalidade, né? Você começa o ano, você tem aquela quantidade de alunos e você projeta aquela receita. Mas no momento que você começa a ter uma inadimplência, como é que fica aquela projeção de receita, mesmo que você tenha feito uma previsão para essa inadimplência? De que forma a gente pode minimizar essa inadimplência? Algumas escolas, eu falo até por experiência entre os meus filhos, eu tinha a escola onde a minha filha estudava mandava sempre o boleto na agenda da minha filha. Eu não recebi o boleto no e-mail, por exemplo. No portal da escola eu não tinha acesso ao boleto. Se eu atrasasse e se eu tivesse acesso no portal da escola para dar uma atualizada nesse boleto, talvez fosse mais fácil do que se eu tivesse que fazer contato com o financeiro para pedir um novo boleto. Então, facilitar o acesso dos pais para ter um boleto numa situação de atraso pode diminuir essa inadimplência.
E eu acho que um assunto extremamente importante para ser tratado na questão da inadimplência é a proximidade que existe entre família e escola. Tem uma relação extremamente emocional nisso tudo, né? As famílias estão colocando o seu bem mais precioso ali dentro da escola, então, necessariamente, tem uma proximidade emocional. Então, como chegar nesse pai, dado que já existe essa proximidade emocional, como chegar nessa família e tentar entender o que está acontecendo, qual é o momento financeiro dessa família e que soluções que ela pode apresentar para que ambos se ajudem. Não é interessante manter inadimplência nem para um lado nem para o outro. Então, uma abordagem amigável, oferecer algum prazo um pouquinho maior para pagar nesse mês, reorganizar para os meses seguintes. E aí, assim, cada escola, de acordo com a proximidade com cada família, eu acho que é uma coisa muito personalizada, pode buscar uma inadimplência menor. Deixar na mão do funcionário do financeiro vai funcionar? Talvez. Talvez não. Pensando nessa proximidade e desse envolvimento emocional, então eu queria só fazer uma provocação nesse sentido. Terminei o que eu coloquei aqui como sendo dicas em relação à gestão financeira. E aí eu quis trazer aqui duas ferramentas que poderiam ajudar desde o planejamento como um todo, né, e especificamente no planejamento financeiro também. Uma das ferramentas que eu trouxe, apesar de eu já ter citado o 5W2H, eu queria trazer uma antes, porque a 5W pode entrar dentro dela. Não sei se vocês já ouviram falar na ferramenta PDCA. PDCA, estou colocando aqui no chat, que é o Plan do Act PDCA. Está faltando uma. Fugiu. D de do, C de check, A de act. Pode ser act ou adjust, de ajustar. O que é isso? Você vai fazer um planejamento de qualquer atividade dentro da escola. A partir do momento que você faça um planejamento baseado em tudo que a gente falou, planejamento estratégico, planejamento financeiro, você vai estabelecer alguns objetivos, certo? E vai escolher qual o caminho que você vai seguir para atingir esse objetivo. Na hora que você está escolhendo o caminho, né, qual vai ser a meta que você vai atingir, que você precisa atingir, e de que forma você vai atingir essa meta, esse objetivo, aí a gente entra também com o 5W2H. Porque o 5W2H, ele vai detalhar qual o caminho que você vai seguir para atingir esse objetivo. Então, eu vou segurar aqui o 5W2H na parte ainda do planejamento, e aí depois eu volto para falar a respeito dessa ferramenta 5W2H. Então, falamos a respeito de um planejamento, tá? E se a gente faz um planejamento adequado, a gente evita perdas de tempo nas próximas etapas do PDCA. A etapa seguinte é o do. Então, você fez um planejamento, vamos para praticar aquilo que foi detalhado, aquilo que foi planejado. Quando a gente está falando a respeito dessa prática, a gente precisa acompanhar de perto, a gente precisa ter, se for necessário, um planejamento de equipe, por exemplo, e um acompanhamento de perto para que a gente tenha certeza que tudo foi realizado da forma que foi combinada. E aí a gente está falando da etapa da checagem, né? Foi realizado da forma que foi combinada e atingimos o resultado? Checamos isso? Ok, ótimo. Se não atingimos, aí a gente vai para a ação, para o ajuste, a gente vai ou vai repensar o planejamento, ou vai ver qual foi a parte da ação que não foi legal, da ação que eu digo ali do que não foi legal, e que a gente vai precisar replanejar, certo? O que colocaram aqui no chat? PMO, me fala do PMO, pela sigla eu não estou reconhecendo. Não sei se você quiser, se não for abrir o microfone, Graziela, se quiser escrever, pela sigla eu não estou reconhecendo.
Bom, e aí como que a gente consegue encaixar o 5W2H? E eu vou ter... Oi. A Graziela vai falar? Tudo bem? Uhum. Vou falar. Então, o PMO, né, eu também trabalhei em banco, também trabalhei no Itaú, a gente fazia um controle. E hoje eu também estou fazendo controle financeiro de escolas, né? A gente está montando uma empresa também. E assim, o PMO era um controle das ações, né? Tipo, tinha lá uma planilha Excel mesmo, mas com a atividade de cada pessoa responsável, e um status, né? Que situação tá, e o prazo, tudo certinho, e alguém lá, o chatinho que fica fazendo esse acompanhamento. Tem que ter essa pessoa, eu acho, né? Sim. Eu entendo que a PMO pode ser, por exemplo, um acompanhamento de um projeto em que a gente tem todas as coluninhas e vai colocando o responsável ao acompanhamento. Sim. Isso, é um controle, exato. Uhum. Exatamente, é mais uma ferramenta de controle, exato. Sim. Bom, vamos senão falar, se então, perde, né? É difícil controlar. Exato. Quando eu falo aqui do 5W2H dentro do PDCA, isso vai ser exatamente a parte em que você vai controlar, porque o PDCA ele é uma ferramenta mais abrangente. Quando a gente vai para o 5W2H, ele vai lá no detalhe do detalhe, entendeu? A gente consegue ir bem no detalhe. O que é o 5W2H? 5W são 5 perguntas em inglês, né? Então, vai ser o what, que é o quê, why, o quê, where, que é onde, when, que é quando, e who, que é quem. Isso tudo a gente vai colocar numa planilha, então, W é uma coluna. E cada linha a gente vai preenchendo de acordo com a primeira linha lá, que é o what, o que vai ser feito. E vamos para os 2 Hs, que são... O que são os 2 Hs? Um é how, que é como vai ser feito aquilo, e o outro H é how much, que vai custar fazer aquilo. Então, eu trouxe um exemplo que eu posso até compartilhar com vocês, de repente mandar, isso tudo que eu estou falando aqui, mandar para vocês depois, através do Maurício. Vamos colocar como exemplo, tentando de uma forma resumida, fazer um encerramento do que a gente está falando aqui, em que a gente vai englobar um planejamento estratégico, junto com um planejamento financeiro e uma utilização dessas ferramentas, tá? Eu não sei se Maurício... De repente eu coloco aqui como compartilhamento da tela ou eu só falo e depois eu mando para você? Fica à vontade, como você preferir. Se você quiser me mandar depois, a gente tem o grupo lá no Templo do Gestor. Eu depois vou disponibilizar lá o seu contato para quem quiser depois bater um papo com você por e-mail. E qualquer material que você queira também, a gente trabalha lá pelo Templo depois. Tá bom. Eu não estou habituada a usar o Zoom, eu não sei como que eu faria aqui o compartilhamento da tela. Então, eu vou falar e depois, de qualquer jeito, eu mando esse material, ok? Tá ótimo assim, Cris. Tá. Então, vamos lá. Vamos pensar nos 5 Ws e nos 2 Hs. Primeiro W, what? Então, vamos pensar em uma ação lá daquele PDCA, né, daquele plano. Vamos pensar em uma ação. Chutei aqui, eu falei, bom, eu sou dona de uma escola, nova atividade minha, e eu vou colocar uma ação que eu quero, porque baseado no meu planejamento estratégico, que foi, até o final desse ano, aumentar em 10% o número de alunos, o número de matrículas que eu tenho aqui na escola. Então, uma ação que eu estou colocando aqui é aumentar o número de alunos em 10%. Pronto, essa é a ação. O segundo W é why. Por quê? E aí eu preciso ter uma resposta que me convença, enquanto dona da escola, enquanto gestora da escola, mas que não adianta só me convencer, precisa convencer a minha equipe. Aí a gente vai falar a respeito do engajamento. Eu acho que responder o porquê das coisas ajuda muito no engajamento da equipe como um todo, que no final das contas vai precisar ter ações no dia a dia para que esse objetivo seja alcançado. Então, no why, porque você precisa dar uma resposta que convença todo mundo. Então, uma sugestão, né? Eu vou dizer que eu quero aumentar
as minhas matrículas em 10%, porque quero aumentar o recurso disponível para pagar as contas da escola para a contratação de novos professores. Isso vai convencer a equipe? Talvez, para algumas equipes, se os professores estiverem sobrecarregados, isso vai ajudar no convencimento deles, né? Aonde que isso vai acontecer? Bom, aí where, né, que é o terceiro H, a gente está falando de um local. Eu estou falando, nesse caso, vai ser fisicamente no local da escola. When? Qual é a data? Até quando que eu quero que isso aconteça? Então, no meu planejamento, eu falei, bom, eu quero que isso aconteça até o final desse ano, até dezembro de 2021. Quem é o responsável por essa ação de aumentar em 10% o número de alunos? Quem é que eu vou buscar um engajamento em relação a isso? Eu acho que é o diretor da escola, talvez alguma coisa voltada para o marketing da escola, mas isso pode cascatear para outros níveis de outros funcionários dentro da escola também. Como? Né, o primeiro H, como? Como eu vou conseguir isso? Aí, quando a gente está falando no desenho de uma planilha, de forma que isso fique bem visual para as pessoas que estão envolvidas nessas atividades, a gente pode até colocar aquilo ali de uma forma resumida, mas de alguma forma, em algum momento, isso precisa estar detalhado para que nada seja esquecido. Então, estou colocando de uma forma resumida aqui, por exemplo, o que eu tinha comentado ali com o Pablo, por que não oferecer um bônus para um aluno, algum desconto por menor que seja, caso um aluno traga um outro aluno para dentro da escola? Outro como? Investimento em mídias sociais para tentar captar mais alunos? Por que não? Então, desenhar como que vai ser, como que você vai atingir aquela meta prevista de aumentar o número de alunos. E how much? Quanto que isso vai custar? Né? Se for um investimento em mídias sociais, quanto que isso custa? Se vai precisar de uma equipe de marketing, se vai dar desconto para aluno, se vai oferecer algum bônus para algum funcionário para buscar novos alunos, não sei. Quanto que essa atividade vai custar? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um objetivo que deve estar lá no planejamento estratégico da empresa, da escola. E vários outros objetivos podem ser desenhados e pode ser usada essa mesma ferramenta. Se a escola vai oferecer um novo curso online, por exemplo, né, nesse mundo que a gente entrou de pandemia e que tantas coisas online estão acontecendo, por que não a escola ter um curso específico online somente? Para algum público específico, né? Reduzir a inadimplência, por que não criar uma ação que seja específica para a redução da inadimplência da escola? Então, assim, muita coisa pode ser criada, cada escola é um cenário diferente. Deixa eu ler a frase aqui eu imagino que seja da Lu. Tem uma frase que norteia as práticas de gestão financeira. Eu criei na minha prática de resolução de problemas, e a frase para a equipe. A economia, eu, o pai e o aluno vê. Você não. Não entendi, desculpa. Tem bons exemplos de valor disso, o que você acha dela? Na escola meio que inconsciente coletivo. Me ajuda, Lu, eu não entendi a frase. Eu não sei, Maurício, você entendeu? Lu, cadê você, Lu? Você quer falar com a gente? Opa, desculpa, deixa eu entender. Que faltou aqui uma palavrinha. A frase é: a economia que o pai e o aluno vê, você não faça. Essa é a frase que eu criei na minha escola. Entendi. Porque eu vejo que ela faz parte de muitos problemas que eu já resolvi, até passando pela qualidade de papel higiênico, entendeu? Uma coisa bem básica. Então, uma frase para o pessoal de gestão pedagógica e coletiva que eu costumo fazer é essa. E eu vejo que ela tem um resultado bacana. Então, no resto, nós vamos... Quer dizer, não vamos fazer economia em uma prova colorida, mas vamos imprimir em rascunho algum material que você... um relatório e tal, que não seja de tanta importância. Material interno, né? Material interno. Só interno. Para você ter, assim, uma ideia, né? Sim, então, legal. Sim, entendi. Acho que faz sentido, sim. Eu acrescentaria aí, Lu, inclusive, que o pai, o aluno e o professor, né? Eu me lembro de uma vez trabalhei junto a uma escola
que a escola resolveu cortar custo com o café dos professores. Ao invés de ter café lá disponível o tempo inteiro, a escola oferecia o café pela manhã e não tinha mais café. E aí os caras, no final do mês, faziam uma conta e falavam assim, ó, estamos economizando R$ 500 por mês de café. Aquilo gerou um caos na sala dos professores. O pessoal começou a boicotar e começaram a levar café e falar mal da escola. A informação circulou por causa de um café na sala dos professores que você não tem ideia, Lu. Café é importante, eu acho. Maurício, você sabe que a nossa escola é uma escola ítalo-brasileira, né? Acho que todo mundo só fica em volta da mesa, né? Então, quando eu abri a escola, eu sempre fui professora, e nas escolas tinha o que eu chamo dos biscoitinhos pedagógicos, né? Que eram horríveis. E um café que era feito uma vez só, esfriava e ninguém mais fazia, certo? Se era por economia, não sei. Bem, quando eu abri a escola, eu falei, na nossa escola vai ter café da manhã com leite, com cappuccino, com Toddy, com tudo, e pão. Eu passo na padaria todo dia, 6 horas da manhã, e às 7 horas o café está na mesa, e eu até engomo as toalhinhas da cesta de café, eu mesma, tá? Para ficar tudo chique. Tem professor que tira foto da mesa do café da manhã, e sabe o que eu ganhei com isso? Como nós estamos longe de Campinas, os professores têm que vir de fora de outras cidades, eu não tenho todos os professores que moram na nossa cidade. O que acontece? A aula começa às 7h30. Desde que eu implantei o café às 7 da manhã, eu não tenho nenhum atraso de professor. Boa. Maravilhoso. É isso. Mas essa questão do controle na parte da gestão financeira, pensando no controle de custos e nas possibilidades de redução de custo, quando a gente compartilha isso com a equipe, inclusive pedindo sugestões, você vai receber sugestões absurdas. Talvez algumas pessoas, por exemplo, sugiram isso. Não, vamos cortar o café. Vamos mudar a qualidade do papel higiênico. Sei lá, você vai receber diversas sugestões. Mas é legal, vamos ouvir, né? Porque assim como você vai receber sugestões que não vão ser legais, mas você vai receber outras que talvez você não tenha pensado, né? Uma visão mais específica de um determinado lugar que passou, você não viu, né? Não dá para estar com os olhos em todos os pontos da escola. Então, eu acho que a participação das equipes na hora de ouvir as sugestões, por exemplo, no controle, numa redução de custo, eu acho que é super válido. E isso vai ajudar no engajamento também, né? Numa ação de controle de custo, isso vai ajudar no engajamento. Bom, Maurício, isso foi tudo que eu imaginei para a gente conversar aqui. Eu não sei se tem mais coisa que a galera queira perguntar, se faltou alguma coisa, se não foi entendido alguma coisa. Legal. Acho que a gente pode aprofundar depois, lá através do tempo do gestor, né? Se tiver algum material, assim, vídeo, texto, artigo, alguma coisa, alguma dica que você queira dar também, a gente compartilha lá no grupo. Mas a ideia é assim, não dá para falar sobre tudo num tempo curtinho. A ideia era estimular que as pessoas a repensarem. Eu, particularmente, gosto muito da parte em que você fala sobre a coisa do investir, tá? Eu adoro essa parte. Eu acho que existe uma cultura aqui no Brasil de que você pegar dinheiro no banco é você fazer dívida. E pouquíssimas empresas grandes, duvido alguém me dizer uma empresa grande aqui nesse país que tenha crescido sem se endividar. Então, o caminho para o crescimento é esse, você ir lá negociar, tendo claramente qual é o seu caminho, qual é o seu planejamento, onde você quer chegar, pegar essa grana, investir, né, sabendo onde você quer chegar, para que no futuro você colhe os frutos. Então, acho que precisa romper essa barreira mas eu vou fazer uma dívida. Se você esperar juntar o dinheiro para poder investir, para crescer, você nunca vai crescer, vai estar sempre esperando juntar esse dinheiro, porque não é esse o caminho. Então, o banco está aí, os bancos surgiram no mundo para isso, viabilizarem o crescimento das empresas. Depois eles passaram a fazer outras coisas também, mas é isso. Então, eu gostei bastante dessa parte que você falou aí. Eu só reforço mesmo, Maurício, que se você tem um planejamento estratégico bem estruturado, você mesmo vai se responder se vai valer a pena pegar esse dinheiro ou não. Porque você vai saber quanto que você projeta receber, né? Qual vai ser o retorno desse investimento que você vai fazer na escola. Então, você vai comparar com o dinheiro do banco e, bom, vale a pena ou não vale a pena, né? Legal. Aí, dizer para você aqui, ó, a Lu falou maravilhoso, aumentei meu repertório de palavras, eu também. Legal. A Grazi, bom,
Graziela virou Grazi. Desculpa a intimidade já, mas é porque eu acho tão bonitinho chamar de Grazi. Obrigado, Cris. Eu adoro. Que bom. Parece que entendeu, a Graziella, ela é muito grande. Eu queria dar uma sugestão também. A nossa conta de luz é altíssima ainda, e com o calor, todo mundo colocou-se ar-condicionado em todas as salas, em todas as unidades. E daí nós entramos num projeto do Desenvolve SP, que tem juros muito baixos, e eles parcelam, eles pagam uma parte, você paga uma parte. É burocrático, é longo, e nós colocamos agora aquecimento, né, solar, e isso vai diminuir muito, muito, muito. Né? Então, acho que existem essas questões também. Né? A gente pode pensar nessas novas empresas em termos de sustentabilidade, governança, que está tão legal nessas novas empresas ESG, né, sei lá, alguma coisa assim, que a gente pode pensar na escola, né, como uma empresa de maior sustentabilidade e que tem recurso para investir depois, né? Legal. No material aqui que eu separei, eu tinha colocado essa parte de, apesar de eu nunca ter estudado um plano de custo de uma escola, mas eu imagino o quanto a luz pesa. E eu tinha colocado isso, talvez ver lâmpadas LED e a parte de energia solar também, né? Legal. Bom, Cris, vou deixar com você. Alguém quer fazer uma pergunta? Última oportunidade de fazer uma pergunta para um especialista. Ninguém? Legal. Acho que as perguntas que foram feitas, né, previamente, eu acredito que a Cris tenha respondido. Sabrina, você teve sua pergunta respondida, Sabrina? Eu acho que na fala... Qual foi a da Sabrina? A Sabrina perguntou sobre como é que fazer esse planejamento, olhar para a questão financeira sem comprometer o pedagógico, mas eu acho que na tua fala... Sim, extremamente importante essa pergunta. Eu não sei se ficou respondida de uma forma satisfatória. Ficou, Sabrina? Ficou, não. É uma pergunta muito profunda, né? Eu acho que é tema de muitos debates, mas com certeza de ferramenta e de reflexão. Legal. Obrigado, Sabrina. Bom, Cris, vou deixar com você, então, para você fazer aí suas palavras finais e encerrar o encontro de hoje, contando para todo mundo que a gente depois vai disponibilizar, através do templo do gestor, né, o que está sendo discutido aqui hoje, né, o link para isso. O templo é um espaço para a gente conversar mesmo. Tá todo mundo quieto lá. Lu, até você, Lu, tá quieta, não tá se manifestando lá. Eu esperava que você fosse... A gente botou um negócio de chat lá, porque você e a Sabrina falaram, não, a gente... Tá todo mundo falar. E só eu que falo, dou bom dia, posto céu azul, pergunto como é que estão, e fica todo mundo quietinho lá. Vocês, eu imaginei que fossem falar para puxar as pessoas que são mais tímidas, e estão quietinhas, todas as duas. E eu vou... Então, a gente vai disponibilizar todo esse material lá. Vai também disponibilizar alguns artigos, aí, materiais relacionados a isso. Vamos falar bastante ainda sobre habilidades. Queria convidar vocês a curtirem o Vivadi no Instagram. A gente fez a primeira série, né, tipo Netflix, essas coisas, no Instagram, sobre saúde emocional, cuidado com o emocional. Tá super legal. Depois passem lá e deem uma bisoiada no @vivadi.br. A gente já está pensando no próximo workshop. Se tiverem sugestões, mandem para mim também. Quais são os temas que vocês gostariam de aprofundar? Eu estou querendo muito discutir o tema de construção de comunidade. Tá? Eu acho que esse é um tema super legal. Queria muito aprofundar esse tema. Provavelmente vai ser esse, já dando spoiler. Mas a participação de vocês lá é importante para a gente ir construindo isso. Cris, está com você. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje. Espero que você volte para a gente aprofundar várias coisas e poder dar continuidade a esse tema tão importante que eu diria, saúde financeira para crescer, não é para sobreviver. Tá? Isso. Obrigado, Cris. Legal. Eu posso só fazer um pedido para você? Se você tem alguma sugestão, coisa para a gente ler ou rezar, sei lá. Assim, a gente, em julho, a gente tem que entregar, o pedagógico tem que entregar o planejamento do outro ano, porque em agosto começam as matrículas. Então, você tem que fechar a mensalidade, material, tudo.
o maior desespero de quem é do grupo pedagógico é porque a escola é muito orgânica. As coisas nem sempre funcionam daquele jeito que a gente espera. E você tem que pensar em setar um valor de mensalidade material em julho, que é um contrato que vai ser assinado até o final de dezembro do ano seguinte. Isso é uma coisa, isso é normal assim no mundo da economia, que a gente fica com muita dor de cabeça, porque parece que a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no outro ano. Bom, o que eu posso falar sobre isso, Lu? Quando a gente está falando que você em dezembro está assumindo um compromisso, em dezembro não, em julho, está assumindo um compromisso de 1 ano e meio, né? Esses primeiros 6 meses, que você não vai recolher, mas no 1 ano seguinte você vai recolher. Mais do que nunca, tudo aquilo que eu comecei falando sobre planejamento estratégico se torna essencial. Eu não tinha essa noção que em julho você já... Ok, né? Eu vou falar eu nunca tive uma escola, mas falando na minha experiência enquanto mãe de alunos, né? Realmente, quando chega ali outubro, a gente já está rematriculando os filhos. E, ok, a gente já sabe qual vai ser a mensalidade do ano seguinte. Só que quando você tem isso tudo muito desenhado, quando você tem o seu orçamento claro, né? E a gente tem aquela parte que eu comentei com vocês, aquela linha para o imprevisto, que vai ser ou imprevisto ou reinvestimento, vai ser uma margem que você vai deixar para qualquer coisa que fuja dos trilhos. Talvez pensar numa pandemia a gente não conseguiria pensar, mas vamos tirar a pandemia, vamos pensar nos anos anteriores, 2019 para frente, né? Numa situação de dia a dia dos anos anteriores, imagino eu que você tendo um planejamento estratégico muito bem desenhado, com o seu orçamento todo claro, todas as linhas, você sabendo o que é fixo, o que é variável, o que é supérfluo, já fez uma lição de casa muito bonitinha, essa tarefa vai ficar menos árdua. Não vai? Bom, gente, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas do Brasil inteiro e numa área que eu volto a falar, como é importante para a gente, né? Se a gente não tem investimento em educação, se não são vocês cuidando dos jovens dentro da escola, a gente já tem hoje um Brasil que a gente quer que ele seja tão melhor do que ele já é. Se não tiver vocês, nossa, a gente vai estar muito mais distante de buscar essa melhoria. Então, assim, muito obrigada pelo papel que vocês desenvolvem dentro da sociedade. Obrigada por vocês estarem aqui disponíveis para ouvir sobre um assunto que imagino que não seja tão fácil assim, vocês vão entender muito mais da sala de aula, da parte pedagógica, mas vocês estão aqui disponíveis para isso. Então, super obrigada por essa disponibilidade. E se eu posso trazer algum reforço de tudo que eu falei aqui com vocês, talvez seja esse último aqui que eu falei com a Lu. Se você faz um planejamento estratégico muito bem feito, se você revisita ele, se você usa as ferramentas adequadas, se isso tudo está planilhado ali na sua frente, você está revisitando, a chance de sucesso aumenta bastante. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo para todos vocês. Legal. Obrigado, Cris. Um excelente Obrigado ano. a todos que estiveram aqui presentes. Um ótimo restante de semana. Se cuidem. Sucesso para todo mundo. E a gente continua lá no nosso grupinho exclusivo, nossa comunidade exclusiva dos gestores, tá? Muitíssimo obrigado a todos. Uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.